Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com o MDR. Então nós vamos ver hoje o que aconteceu nessa semana, né, maluca, onde nós tivemos aí super quarta, depois tivemos a sexta-feira, onde derreteu Bitcoin, ouro, prata, uma coisa alucinante, né? E, como sempre, vamos ouvir o que a Animês tem para nos dizer no resumo da semana. Se você piscou nesta última semana de janeiro, perdeu algum recorde histórico. O Ibovespa não apenas rompeu os 180 mil pontos, ele atropelou a resistência e foi buscar os 184 mil. É o gringo jogando dinheiro no Brasil como se não houvesse amanhã. Quase 10 bi de fluxo só este mês. Mas nem tudo são flores. Enquanto a gente comemorava aqui, lá fora o clima azedou. E o ouro pregou uma peça que ninguém esperava. Na super quarta, o Fed e o Copom ficaram no elas por elas, mantendo os juros. Mas o diabo mora nos detalhes. O Fed está sob pressão com o anúncio do novo presidente, alinhado com o Trump. O S&P 500 flertou com 7 mil pontos, mas deixou aquela divergência de IFR preocupante. Sinal de cansaço? Os balanços da Microsoft e da Meta tiveram efeitos contrários. Ambos vieram bons, mas a Microsoft caiu enquanto a Meta decolou. Agora, o que foi aquela sexta-feira para os metais? O ouro e a prata vinham em um rally de proteção por causa da fuga para a segurança. Tava lindo. Topo histórico atrás de topo histórico. Aí veio a sexta. E o que vimos foi um crash histórico. O ouro corrigiu 15%. E a prata derreteu surreais 35% em um único dia. Isso não é correção. É capitulação. Muitos alavancados vão sofrer o baque. E o nosso dólar foi testar o suporte mítico dos R$ 5,2, mas o azedume global no fim da semana trouxe a moeda de volta para os R$ 5,3, rapidinho. Nos próximos minutos o MDR vai mergulhar nos gráficos e explicar esses movimentos. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Ana Inês, mas pode me chamar de aí. Até a próxima! Então, turma, como vocês viram, muito assunto, vamos direto para os gráficos para não perder tempo. Então, turma, o legal de fazer essa análise semanal e olhar os gráficos semanais é colocar o mercado mais em perspectiva de longo prazo, né? E aí, todo aquele drama de sexta-feira que aconteceu, quando a gente olha pelos gráficos semanais, nós vemos que não é tanto drama assim, pelo menos por enquanto, né? Então, vamos ver aqui, olha, o mapa de calor aqui da semana, veja que a Europa está tudo bem, né? O EWZ também, mais verde do que vermelho, né? Aí nós temos aqui o Canadá, está sofrendo lá com os Estados Unidos, né? E aqui a Ásia caiu um pouco mais. Já o S&P 500, quando você olha isso daqui, não tem drama nenhum, né? Você vê, a maioria aqui verdinho, né? Olha só, Apple indo bem, Google indo bem, Nvidia e tal. Quem sofreu foi a Microsoft, Oracle, Palantir aqui, né? Mas olha, os bancos estão bem, o varejo está bem, então assim, por enquanto não tem nada para a gente se preocupar, tá bom? E aí, olhando o gráfico do VIX também, nós tivemos aqui um estresse a semana passada, né? Essa semana aqui ele tentou testar o topo, deixou uma sombra e voltou aqui fechando na casa dos 17 pontos. Nada de assustador, né? Se continuar assim, se não explodir, continua sem ter grandes problemas, né? A volatilidade foi muito concentrada aí no final da semana. Os juros americanos estão aqui no meio do caminho, né? Então não dá para dizer se vai para cima ou vai para baixo. Os juros europeus tinham subido assustando a semana passada, essa semana aqui já devolveu, o Reino Unido está no meio do caminho e o Japão continua aqui preocupante, né? Esse daqui ainda continua para cima. Indo agora para o S&P 500, veja que nós estamos aqui no topo histórico, né? Então tivemos uma semana positiva, né? O que assusta aqui, o que assusta não, né? O que preocupa aqui é essa divergência. Então a gente vê, olha, e aí o que a gente tem que fazer nessa situação? Colocar as barbas de molho. Então o que você faz? Esse é o momento de você ficar um pouco mais leve no mercado. Se você está comprado com posições compradas, né? O que você tem que fazer? Primeiro, não abre novas posições nesse momento, espera ver se isso daí vai romper. Segundo, se você está para frente, aperta o stop gain e também coloca parcial no bolso, né, para garantir aí uma parte, porque se romper, você compra mais novamente, né? E por que eu digo isso? Porque a gente vê aqui, olha só, no ano passado, na virada do ano passado, a gente estava aqui numa situação parecida, a gente vinha de uma alta grande, né? Aí ele começa a ter dificuldade de romper topo e começa a fazer aqui essas divergências de IFR, né? Aí aconteceu
começou a correção aqui, depois veio o Liberation Day e tudo mais, né? Agora, como a gente subiu demais aqui e ele está começando a ter dificuldade aqui de renovar topo e está mostrando aqui uma divergência, é aquela coisa, não é para vender, não é para encerrar os trades, não é para fazer nada disso. A única coisa é, você tem que ficar esperto, é o momento de ficar mais leve para você não tomar uma voltada aqui assim, né? Então, quando tem essa situação aqui de deriva, me preocupa bastante, porque de repente ele mete um barrão aqui para baixo. Então você tem que estar mais leve para não sofrer com isso daqui, tá bom? Fora isso, o mercado continua para cima, né? A Nasdaq aqui está também no topo histórico, né? Isso aqui pode romper a qualquer momento. O Dow Jones também está no topo histórico, isso aqui foi um pullback no topo rompido, deve continuar para cima. O Russell 2000 também tinha rompido aqui esse topo, né? Aí agora essa semana deu uma voltadinha, mas nada assustador. Deixa eu tirar esse FR aqui. Na Europa, nós continuamos aqui, Eurostoxx 50, volatilidade para baixo, volatilidade para cima, mas está muito próximo do topo histórico. A Alemanha, essa semana, ainda voltou um pouco aqui, então, assim, se ela se segurar aqui, aí pode até dar uma entrada essa semana, tá? Se voltar aqui para dentro, aí preocupa, e nós estamos aqui todos os dias exatamente para avaliar isso daí. Reino Unido, topo histórico, tem tudo para continuar para cima. A França continua na sua bagunça, mas está no topo histórico. A Espanha, uma semana bonita, renovou o topo. E a Itália também, olha, voltou para o topo histórico, aqui uma bela de uma barra, só tem compra, né? Então você vê que a Europa está tudo ok, né? Indo agora para a Ásia, nós temos a China, que a semana passada colocou a cabeça para fora dessa consolidação, e agora esse candle aqui já é o dessa semana, né? Então, eles se mantendo aqui, tem tudo para subir, né? E o Japão continua para cima, né? Isso aqui pode romper esse topo a qualquer momento, né? Para os mercados emergentes, nós temos aqui uma semana que foi bem volátil, né? Muito por conta das commodities, né? E deu essa voltada, mas se você pensar, olha, está no mesmo ponto da semana passada. A semana passada a gente estava feliz com os mercados emergentes, né? Então, por enquanto, não tem motivo para mudar. A mesma coisa no EWZ. O EWZ, apesar da sombra, ainda fechou acima da semana passada e depois de uma bela de uma barra. Então, assim, imagina que ele não tivesse feito essa sombra, ele tivesse feito só esse candlezinho aqui. Estava tudo bem, né? Subir devagar ainda é subir, né? O mercado, a Argentina, que rompeu o topo, também fez uma coisa parecida com o Brasil. Se isso aqui for só um pullback, não muda nada, né? E o petróleo chegou ali onde eu queria, né? Então, ele veio aqui nessa linha de tendência, né, que vem de lá, de trás, né, e olha, uma barra de força, chegou aqui no 70 e aqui tem muita resistência, né, então tem toda essa resistência, mais essa linha de tendência. Não me surpreenderia se essa semana ele fizesse um movimento parecido com o que ele fez aqui, né, então subiu pra caramba e aí depois devolve. Óbvio, não é para tentar adivinhar e vender aqui vida louca, né? Espera um sinalzinho, né? Vai para 60 minutos, para o diário e tal. Se der um sinal, você vende, né? É o que eu estou planejando fazer, tá bom? Minério de ferro, continua no seu zigue-zague, não perdeu esse suporte aqui, então isso é importante. O cobre teve toda essa volatilidade, mas eu volto a dizer, né? Continuamos aqui no topo, né? Então, semana passada estávamos animados, essa semana aqui temos que continuar animados, tá? E o ouro, apesar de toda essa volatilidade, né, você vê, o ouro chegou aqui nos $5.600 e voltou aqui para 4.900, né? Aí eu te pergunto, né, se a semana passada fechou aqui nos 5.000, essa semana fechou nos 5.900. Se você não tivesse essa sombra aqui, toda essa volatilidade de sexta-feira, qual que era a sua atitude? Tudo bem, né? Corrigiu 100, né? Mas olha só, isso aqui está subindo com uma volatilidade absurda, né? Então, normal voltar um pouquinho, né? E essa é a análise que eu faço, né? E aí, eu digo isso porque senão o pessoal começa a ficar com muito desespero. Não, isso daqui é um candle de topo e agora o mercado vai voltar tudo. Não estou dizendo que ele não possa voltar, ele pode, sempre pode, o mercado pode fazer o que ele quiser, né? Ele pode vir aqui, voltar para o 3.500, pode, mas isso é o mais provável? Não, e a gente opera na regra e não na exceção, essa correção seria uma exceção, o que aconteceu sexta-feira foi uma exceção, tá? E tem vários motivos para isso daí. Eu quero falar mais aqui sobre a prata, né, que foi um movimento mais violento ainda, né, porque ele estava lá em cima e voltou aqui para esse patamar. E veja que interessante que ele chegou aqui, quando ele chegou aqui nessa região dos $73, né, ele chegou aqui
a $120, né, e voltou para os $73, uma correção absurda. Só que o que acontece? Se você vai olhar os estudos do book de ordens, lembra que eu expliquei para vocês já que a prata, ela tem toda uma situação, principalmente, vamos falar do JP Morgan, mas o JP Morgan é só um exemplo porque ele é o maior de todos, tá? É o maior banco que tem contratos de prata e prata em cofre e tal. E é o maior banco do mundo, né? Então, usamos ele como exemplo, mas isso vale para todos os grandes bancos que operam prata, né? O que acontece é que esses caras estão extremamente alavancados. Por quê? Eles vendem contratos futuros e derivativos de prata. Vou explicar novamente, né? E proporcionalmente ao que eles têm de prata no cofre, é 100, 200 vezes mais do que eles têm voando aí. Então eles estão shorts em prata, né? Isso daí é muito preocupante, principalmente com toda essa alta, porque ele vai ter que colocar esse prejuízo no balanço, né? Então, o que aconteceu na sexta-feira que foi que não surpreendeu ninguém, né? Mas são coisas que acontecem no mercado. Por uma grande coincidência, toda essa capitulação que aconteceu aqui na prata, né, quando chegou exatamente aqui nesse ponto, tinha um caminhão de ordens do JP Morgan comprando prata. Então, o que a gente fala sobre isso? E aí eu vou colocar para vocês aqui, olha, nos 60 minutos, eu vou colocar até nos 5 minutos, acho que dá para perceber melhor. Veja aqui o que ele fez. Existia aqui um ponto aonde era um ponto importante ali de suporte, né? E de repente, olha, entrou toda essa força compradora aqui, né? Então, turma, indo aqui para o gráfico diário, né, para mostrar para vocês o volume desse negócio, o que aconteceu aqui? Veja que isso daqui é um volume fora da curva, né? Então aconteceu alguma coisa especial. E quando você coloca aqui nesse gráfico diário, veja que esta região aqui é uma região muito importante para a prata, né? E ele veio exatamente beliscar aqui e depois reagiu e acabou fechando aqui nos 85. Então, olha, ele veio beijar aqui perto dos 70 e acabou fechando nos 85, né? Então, não tem a menor dúvida que teve muita manipulação nesse mercado aqui e o que a gente tem que ficar de olho é o que vai acontecer na abertura hoje à noite, né? E como é que ele vai se comportar durante a semana, né? Não me surpreenderia a gente abrir hoje com um gap de alta aqui e esse negócio não olhar para trás e voltar a subir. Por quê? Não mudou nada no mercado, tá bom? Não mudou nada na situação. O problema da prata continua sendo gritante, né? O problema da prata física e tudo mais, assim como todos os metais preciosos, né? Então a gente vê aqui a platina, também aconteceu a mesma coisa, mas olha, veio visitar o suporte aqui, não perdeu o fundo. O paládio também, olha só, voltou aqui, mas não perdeu o fundo, né? E o níquel, que estava prestes a romper, continua aqui nessa consolidação, continua na mesma região. Então aquele trade de compra ainda permanece, né? E o urânio, que está no topo histórico, deixou uma barra aqui, vamos até ver se tem divergência ou não. Tem uma pequena divergência aqui, né? Então, o que acontece? Esse urânio, ele pode voltar para cá. Se ele perder esse fundo aqui, a gente tem que tomar cuidado. Então, quem comprou urânio aqui nesse rompimento, eu recomendo aqui apertar o stop, tá? Não deixe ele voltar tudo isso aqui, não. E se por um acaso ele se segurar e virar para cima, ok, você faz uma nova compra e não tem problema nenhum, tá bom? Então é isso, não precisa ficar desesperado, apenas siga o seu trade system e continue operando que vai dar tudo certo, tá bom? Eu estou bem tranquilo porque eu já estava bem leve nas minhas posições, né? E acabei encerrando a última posição de prata na sexta-feira e aí eu mostro para vocês aqui, eu já estava fora do ouro, né? Deixa eu mostrar aqui pelo gráfico diário, é mais fácil pelos 60 minutos, né? Aqui, olha, o que estava acontecendo aqui? Esse negócio aqui estava dando alguns sinais, né? Veio aqui, aí dificuldade de renovar topo, dificuldade de renovar topo, aí veio aqui, aí o que eu fiz? Apertei meu stop aqui. Aí ele veio aqui, fez um topo mais baixo, pum, caiu. Então, beleza, apertei meu stop gain, né? Eu estava comprado desde lá acho que essa última ordem que estava aqui, o preço médio dela estava em $45, né? Nós estamos aqui, o stop gain foi, não sei que o trade deu mais de 100% de gain, tá? Esse trade especificamente, né? Porque eu fiz vários ao longo do caminho.
Então agora, o que acontece? Eu preciso me desesperar em comprar aqui? Não, agora espera esse negócio aqui, olha, decidir o que ele vai fazer. Vai cair mais, vai vir testar fundo, o que ele vai fazer? A hora que ele começar a fazer topos e fundos ascendentes, eu volto a comprar tranquilamente, tá bom? Essa tranquilidade que vocês têm que ter para operar, confie no seu sistema, tá bom? Indo para as moedas, então nós temos o DXY aqui, que deu essa estressada e voltou. Se a gente olhar aqui pelo gráfico diário, esse negócio aqui pode ser só um pullback, tá? Então, o dólar é para baixo, né? Então tem aqui esse grande canal que ele estava, né? Ele perdeu, voltou aqui, eu acho que ele vai fazer isso daqui, né? Se ele voltar para cima, a gente muda de análise, tá bom? E o Bitcoin também, olha, acionou essa bandeira de baixa aqui e num movimento bem feio, né? Então, assim, tecnicamente bonito, né? Porque essa venda aqui foi perfeita, né? Eu particularmente estou operando vendido nesse negócio, os bitcoinheiros que me perdoem, tá? Na verdade eu estou em Ethereum, não em Bitcoin, tá? Agora, o que acontece? Nós temos aqui esse suporte que é muito importante aqui, né? Nos 75, 74 mil, né? Onde tem todos esses topos aqui, que ficou bastante tempo em 2024, depois isso daqui virou um suporte, né? E agora ele está como suporte. Então vamos ver como é que vai reagir aqui. Esse é um ponto. Se por um acaso esse suporte não aguentar, né, ele perdeu 75 mil, aí nós estamos falando de voltar aqui para os 55 mil, que são esses fundos aqui, tá? Esses daqui são os dois alvos, tá? Então, quando a gente olha isso daqui, pelo gráfico diário, né, a gente vê que, eu vou até fazer essa projeção aqui para vocês verem junto comigo, né, a projeção de Fibonacci, né? Então, você tem aqui essa perna aqui, aí ela vem até aqui esse topo, né? E aí nós temos aqui as projeções, né? Então veja que a primeira projeção aqui de 61.8 está aqui na casa dos 71 e a segunda está aqui na casa dos 52. E a gente tem essas regiões de suporte aqui, né? Que é no 75 e no 55. Então esses são os alvos, né? O primeiro alvo é aqui, já está bem próximo, né? Depois ele pode fazer uma repicada e vir até aqui. Então, aqui tem oportunidade de compra, porque você não sabe se ele vai segurar aqui e vai embora, né? Ou se ele virar para baixo, aí você pula fora. E se ele vier aqui, é outra oportunidade de compra, tá? Então, nós estamos falando de uma correção, né? Aqui do topo histórico. Se ele vier até aqui, essa região de 55, nós estamos falando de 56%, né? Historicamente, nós tivemos correções maiores. O Bitcoin ele costuma fazer correções maiores aqui, né? Então a gente vê que nessa grande correção aqui, nesse topo de 2017, ele corrigiu aqui 80%, e nesse topo aqui de 2021 ele corrigiu 77%, né? Então, se ele vier aqui corrigir 50%, 55%, não seria nada demais e segue o jogo, tá? Lembrando, veja que o tempo de correção desse negócio aqui, ele é de 1 ano mais ou menos, né? Então, nós estamos aqui no começo dessa correção. Isso daqui ainda pode durar bastante tempo, tá? Pode vir aqui nos 30 mil? Pode, mas na atual conjuntura, eu acho muito provável ele conseguir se segurar nessa linha de tendência e ficar aqui nessa região aqui dos 70, 75, tá? Para mim, esse é o cenário mais provável. E é assim que eu vou quitar o meu plano de operação. Aí, falando aqui do Ethereum, então a mesma coisa, né? Então também acionou essa venda aqui. E aí nós temos aqui nesse 2100, nós temos bastante suporte, né? Vamos ver se ele consegue segurar. Se ele não segurar, ele vem aqui para baixo nos 1400, né? Então vamos torcer para ele se segurar aqui nos 2100, tá bom? Olhando aqui as magníficas agora, nós temos a Apple, que, veja, marcou aqui um 1, 2, 3 no semanal, muito bonito, né? Já foi balanço, já foi tudo, então, ó, aqui tem uma compra em Apple, não tenho o que duvidar. Eu estou esperando a Microsoft fazer a mesma coisa, tá longe de fazer, né? Essa semana aqui foi bem feia, mas ela chegou aqui na última retração de Fibonacci, essa região aqui tem muito suporte, né? Aqui já foi topo histórico, tal, aqui ficou brigando aqui um tempão, então assim, e tem essa linha de tendência que vem de lá de trás, que está próxima também, né? Então, olha só, isso daqui é do fundo do Covid, né? Que ela vem aqui depois com
a correção lá de 2022, depois aqui o Liberation Day. Então, assim, essa região aqui dos 400, próximo dos 400, é muito importante para a Microsoft, né? Eu vou ficar de olho, se der uma oportunidade de compra, eu me envolvo. Ainda não chegou esse momento, tá? A Amazon continua aqui, em algum momento ela deve romper. O Google, mais um topo histórico renovado, só tem compra. A Meta fez esse movimento aqui, que aqui foi um gap maravilhoso, né? Então acionou. Maravilhoso assim, no sentido, né? Eu estava de olho nessa compra e acabei não conseguindo fazer essa compra, porque ele abriu com gap aqui, né? E aí agora está aqui. Isso aqui pode ser uma ilha de reversão? Pode. Se perder o fundo aqui, ele pode vir buscar fechar o gap, né? Seria muito legal se ele viesse fechar o gap aqui para dar essa oportunidade de compra nesse valor, né? Mas não sei se isso daqui vai acontecer, né? Tá? Ficou com um movimento bem forte, né? Seguindo aqui a Netflix, ainda está num suporte bem importante, mas ainda não parou de cair, então não adianta querer se envolver. A Tesla continua aqui nessa linha de tendência. Semana aqui foi uma semana negativa, mas não perdeu fundo. Então, assim, eu acho que romper aqui os 450, eu sou comprador de Tesla, continuo, tá? E a Nvidia, ela rompendo aqui os 200, né? Tem uma compra nela. Em algum momento vai acontecer, não sei se antes do balanço dela ou não. O balanço dela é o último, né? Lá para frente. Então temos que esperar. Então, turma, mercado internacional é isso daí. Agora vamos para o Brasil, onde a gente vê aqui os DIs, né, que tivemos uma semana de baixa. Então, a fala do Galípolo foi de corte aí na próxima reunião, né, é o que o mercado está esperando, tal. E aí, quando a gente faz a projeção aqui desse pivô de baixa, nós temos aqui esse primeiro alvo aqui nos 12 e 20. Aí depois nós temos o segundo alvo aqui em toda essa região aqui, que é mais ou menos 12, 11,90, né, onde a gente tem aqui esse topo anterior, esses fundos e tal, e é a projeção de Fibonacci. E por último nós temos esta região aqui, que é a última projeção, de 161,8, que está aqui no 11,5, né? E aí, olha só, tem bastante briga aqui, teve briga aqui, então faz sentido para mim, o meu alvo está aqui nesse 11,5, tá? Eu acho que esse ano aqui de 2026, esse seria um bom número para fechar o ano, 11,5 de juros, tá? Óbvio, seria legal se fosse para um dígito, né? Mas não acredito que vai acontecer e também não é o que o gráfico está mostrando, pelo menos por enquanto. Tem bastante resistência, suporte aí pelo caminho, tá? Olhando agora o Ibovespa, olha só, tivemos mais uma semana de alta, deixou sombra aqui? Deixou. Aí nós vamos ver mais detalhado no índice aqui, que a gente pode ter uma correção, mas continuamos aqui, ó, fechamos acima dos 180 mil pontos, então vou reclamar do quê, né? Eu só vou reclamar se vocês não deixarem o like no vídeo, né? Porque a gente está aqui toda semana, né? Já estamos aqui há 6 anos fazendo isso aqui, né, sem falhar nenhum dia, nem uma semana, né? Então eu peço para vocês deixar o like, compartilhar com os amigos aí e também se inscrever nos canais, quem ainda não está inscrito, né, no YouTube /Fernando Modé, no Instagram @mfmodé, tem live todo dia às 8h15 da manhã com o Modé, e no meu X @mderoberto, onde eu posto todos os meus swing trades. E aliás, eu vou deixar no final do vídeo o vídeo de fechamento de janeiro, onde nós tivemos 4,3% de gain no swing trades aí do portfólio MDR, né? E tá tudo detalhado ali, os nossos trades, e no X eu vou cantando a bola aí do que eu tô fazendo, tá? E também mostrando as nossas teses. Então, deixe seu comentário, deixe seu like, aproveite, se quiser, fique à vontade para comentar e fazer chacotas sobre o meu bigode, porque o objetivo é esse mesmo, de causar polêmica, então fique à vontade. E aí, vamos voltar aqui para o que interessa, que são os gráficos. Então, o índice no gráfico diário, nós temos esse clássico topo, né? 1, 2, 3 de topo aqui, uma clara exaustão, né? Então, a gente pode ter aqui uma correção. Até onde vai vir essa correção, nós vamos deixar aqui o Fibonacci nos dizer, né? Então, nós temos aqui este fundo, né? E ele vem até aqui. Veja que a última retração de Fibonacci coincide mais ou menos com o topo, né? Então, ele pode vir aqui, ó, nessas regiões aqui. Vamos ver o quanto que é a intensidade da correção, tá? O mercado está bem forte, né? E aí, vamos olhar aqui. Isso aqui eu recomendo, assim, não se envolva com swing trade nesse negócio, tá? Agora, para day trade, nós temos aqui um clássico topo nos 60 minutos, né? Então, você vê que, olha, isso aqui é de livro, né? Ele vai fazendo topos e fundos ascendentes, começa a perder força, vem aqui, aí pum, já perde o primeiro fundo, volta aqui, não consegue renovar topo e pum,
faz aqui o segundo pivô. Então daqui para frente a gente tem uma oportunidade de venda. Essa semana deve ser uma semana de vendas no day trade, tá bom? Olhando aqui o dólar, começando pelos 60 minutos, veja que ele fez uma reação aqui, né? Para day trade, se alguém quiser tentar se arriscar aqui em compra, dado que ele já fez aqui esse movimento, né? Fique à vontade, eu não recomendo, tá? Porque ele está muito baixista, né? Então a gente olha aqui o diário está para baixo, isso daqui está com cara só de pullback, né? Então se ele voltar aqui nessa região dos 5.400 seria uma região boa de venda, né? E então essa semana aqui ele pode subir, mas a tendência permanece de baixa, né? O semanal está bem baixista, né? Não precisa duvidar disso daqui, e a gente pode chegar inclusive nos 5 bola, tá bom? Olhando as small caps, nós continuamos aqui para cima, né? Então se ela fizer um pullback aqui é só oportunidade de compra, não muda nada na análise, tá? E vamos ver aqui os principais setores, onde a gente tem aqui o setor financeiro. Veja aqui, olha, uma bela de uma barra, né? Continua para cima, então não mudou nada. Setor industrial. Aqui, marcou um topinho, isso aqui pode voltar aqui até o meio dessa barra, até o fim dessa barra, não tem problema nenhum, mas a tendência não está maculada. A mesma coisa no setor de utilidades, olha aqui, ó. Insight Candle, né? Isso daqui pode continuar para cima sem problema. Materiais básicos. Marcou um topo aqui, uma barra de topo? Mas vamos ver até onde esse negócio vai voltar, né? Isso aqui não é mudança de tendência, tá? Setor imobiliário, olha, continua forte, gostou da fala do Galípolo, né? Então nós estamos aqui, olha, nesse topo histórico histórico de 2019, né? O pré-Covid, e ele tem tudo para romper agora se começar a cortar juros, tá? E o setor de consumo também, olha só, começando a fazer um zigue-zague de alta. Então, assim, não duvide de oportunidades no setor de consumo, tá? Podemos dar bons trades aí, vamos ficar de olho, tá bom? Indo agora para os principais papéis aí do Ibov, nós temos o Itaú, uma bela de uma barra, segue para cima, sem dúvida. Bradesco, bela barra, segue para cima, sem dúvida. Banco do Brasil, tem tudo para vir testar o topo aqui, tá? Então esses caras aqui para day trade de compra essa semana é a melhor coisa, né? A Sambi também segue para cima. A Vale marcou aqui um topinho, né? Isso aqui pode corrigir um pouquinho, mas eu não me arriscaria a vender Vale de jeito nenhum. Mesma coisa a Petrobras, rompeu o topo histórico com uma bela de uma barra de força, esse negócio aqui deve continuar para cima, né? A B3 continua para cima aqui, perdendo um pouco de força, mas ainda está para cima, né? Então só tem oportunidade de compra. A VEG também já está quase aqui no topo histórico, né? Veja que deu para fazer vários trades aqui no caminho e ela deve romper esse topo, né? E a Magalu ainda não conseguiu se livrar dessa região, né? Então mesmo com o anúncio aí dos juros, ainda não chegou a hora dela, né? Vamos ver se ela consegue. E para finalizar as commodities, nós temos aqui o milho que está para baixo, se perder esse fundo aqui tem venda. O boi reagiu, né? Então o boi agora, olha, essa semana, a partir daqui, nós podemos voltar a olhar compras nele pelos 60 minutos, tá? Para voltar a testar topo. A soja ainda continua enroscada e o café também continua enroscado, não tem nada para fazer, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Não esqueça de deixar seu like, de enviar para os amigos, de seguir os canais e de deixar o seu comentário, tá bom? Valeu, um abraço.